Olá, eu sou a Carolina Videira, presidente e cofundadora da Turma do Giló. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao capítulo 10 da Trilha de Aprendizagem dos Anos Iniciais. Nesse capítulo, vamos falar sobre orientações para a aprendizagem formal e na prática. Para isso, convidamos a fonoaudióloga Daniele Voilin. Eu acredito que essa seja uma pergunta de muitos pais nessa quarentena, mas eu já adianto que não existe uma resposta certa. Eu não consigo responder a essa pergunta de uma forma objetiva, porque cada um conhece a sua casa, os seus cômodos e, acima de tudo, a sua rotina. Então, o que eu posso dizer são dicas para que vocês pensem a respeito e encontrem qual é esse melhor cômodo. Então, a gente sabe, por exemplo, que ambientes com menos distrações favorecem o aprendizado. Um ambiente sem brinquedos por perto, sem muitos objetos, sem televisão, sem barulho. Eu sei também que na situação em que a gente se encontra agora, em que todos estamos em casa, é difícil, por exemplo, que não tenha tanto barulho em casa. Então, caso vocês tenham e caso a criança aceite, porque não são todas que gostam, um fone de ouvido pode ser utilizado, porque desse jeito ele abafa o restante do ruído da casa e a criança consegue prestar atenção no estímulo principal, que é a aula. Outra coisa importante é o posicionamento. Uma boa postura favorece a atenção. Então, não dá para assistir aula deitado na cama, jogado no sofá. Fora isso, a luminosidade é um fator importante. Um ambiente mais escuro tende a fazer com que as crianças não fiquem tão alertas. Uma outra dica é eliminar qualquer tipo de situação que possa causar um desconforto antes da aula ou da realização das tarefas. Então, sono, fome, vontade de ir ao banheiro. Outra coisa importante de lembrar também é que nem sempre essas aulas ou as tarefas vão ser perfeitas, o comportamento deles será extremamente perfeito. E tudo bem, porque se a gente for pensar na sala de aula, no ensino presencial, isso também não acontece todos os dias. Tem dias que as crianças estão mais cansadas, estão mais desatentas, conversam mais e tudo fica bem no fim do ano. Fora isso, é importante lembrar que a aprendizagem não acontece somente nesses momentos formais, ela também pode acontecer nas situações do dia a dia. Então, para que fique mais fácil, para que vocês coloquem as nossas dicas em práticas, eu vou dar exemplos de brincadeiras que trabalham uma série de habilidades e que podem ser feitas em casa sem muitos materiais. Uma brincadeira, por exemplo, que estimula a compreensão são aquelas brincadeiras tipo mestre mandou, em que a gente dá um comando para a criança fazer. Por exemplo, o mestre mandou você pular numa perna só. A gente pode fazer isso pedindo, por exemplo, para que a criança busque objetos dentro da casa, que ela guarde brinquedos e até mesmo eu posso dar dicas. O mestre pediu para que você encontre um objeto redondo, o mestre pediu que você encontre um objeto azul, então a gente consegue trabalhar inúmeros aspectos dentro dessa brincadeira. Outra coisa que é muito completa é a leitura de livros. Com a leitura de livros a gente trabalha a compreensão, porque a criança precisa entender o que está acontecendo nessa história, ela ganha vocabulário, porque ela aprende novas palavras e fora isso a gente também pode estimular a imaginação, pedindo, por exemplo, para que antes de virar a página, ela tente adivinhar o que vai acontecer na sequência da história. Outra atividade que ajuda na expressão é sortear palavras ou sortear objetos para que a criança tente elaborar uma frase. Por exemplo, eu quero que você faça uma palavra com cama. E aí a criança tem que dizer algo como, hoje eu arrumei a minha cama. Essa estratégia é bacana porque ela pode ser feita também com crianças que utilizam, por exemplo, pranchas de comunicação com símbolos. Então, ela pode formar frases utilizando os símbolos que estão dispostos na sua prancha. Outra brincadeira que pode ser feita é para estimular a memória. A gente pode, por exemplo, pegar 5 objetos e deixar em cima da mesa, pedir para que uma criança olhe atentamente para esses objetos por alguns instantes, depois ela tem que fechar o olho e enquanto ela fecha, ou eu acrescento ou eu tiro alguns objetos para que depois ela tente descobrir quais foram as mudanças realizadas. Outra brincadeira que a gente pode fazer
é pedir para que uma criança tente adivinhar uma palavra só pelas suas características. Então eu sorteio uma palavra novamente ou um objeto e a criança só pode fazer perguntas em que as respostas sejam sim ou não. Então ela tem que perguntar algo como: é um objeto? Não. É um animal? Sim. Ele mora na floresta? Não. Ele é criado em casa? Sim. É um cachorro? Sim. Então ele tem que pensar em perguntas que vão ajudá-lo a descobrir, relacionar as ideias que envolvem essa palavra-chave, lembrar de todas as dicas para chegar na palavra certa. Fora isso, a gente também pode estimular a leitura e a escrita com brincadeiras. A escrita, por exemplo, pode ser estimulada com brincadeiras como forca, como stop, que é aquela brincadeira em que a gente separa uma série de categorias e escolhe uma letra e quem conseguir preencher todas essas categorias primeiro ganha. A leitura também pode ser estimulada, por exemplo, em brincadeiras de caça ao tesouro, em que a criança precisa ler as pistas para chegar no objeto escondido. Então, é importante a gente utilizar essas estratégias do dia a dia para estimular todas essas habilidades. Basta a gente saber o que a gente quer estimular e tentar adaptar isso para o tipo de brincadeira que a criança gosta mais. Tem crianças que são mais agitadas e gostam de brincadeiras mais motoras, que envolvam movimentos com o corpo. Mas tem crianças, por exemplo, que gostam mais de competição ou então de atividades em que elas tenham que ficar mais concentradas. Então aproveitem essa pandemia para tentar descobrir qual é o tipo de brincadeira que o seu filho prefere e as utilize também para estimular as habilidades do dia a dia, sem necessariamente aprendizado só na sala de aula, nesse aprendizado mais formal. Obrigada, Daniele, pela sua fala e a vocês por estarem com a gente. Continuem assistindo às trilhas de aprendizagem da Turma do Giló e nos sigam nas redes sociais, @Turma do Giló.